Olá, Brasil! Sejam todos bem-vindos de volta e é um prazer conversar com todos vocês. Nós vamos começar lendo o artigo 52 da nossa Constituição. Algumas pessoas pode até ter ouvido, mas eu tenho certeza absoluta que a maioria das pessoas não ouviram o artigo 52 da Constituição. O Senado Federal ele é constituído de 81 senadores. 81 senadores. Então você vai entender os motivos pelos quais os acontecimentos mais absurdos estão ocorrendo hoje no Brasil. Nós não precisamos de maneira nenhuma nos expressar, como eu falei no outro vídeo, não é preciso que você suje suas mãos com esse pano imundo, sujo, essa nojeira que é a nossa política. Não é preciso isso. E esse pano sujo e imundo, que não serve nem para limpar chão, o chão que você pisa, você que é um fragmento democrático, eu respeito você, esse pão imundo, mofado, que eles apresentam para todos, é o mesmo pano sujo e imundo que não serve nem para limpar o chão que você pisa. Eu estou falando de você, seu Francisco, seu Antônio, seu Manuel, pessoas que se encontram nos rincões deste Brasil, que está passando uma situação difícil e complicada porque esses políticos, independente de direita ou de esquerda, os colocaram. Porque quando não há uma resposta das pessoas aos quais temos como representantes e não há uma resposta positiva, então fracassaram. Se os políticos de direita fracassam, o povo mais ainda. Então, eu falei no outro vídeo, e não quero aqui tomar por repetição, mas eu vou ler a Constituição, o artigo 52 da nossa Constituição. Deixa eu pegar aqui. Artigo 52, seção 4 do Senado Federal. Quando vemos todos esses desmantelos, algumas pessoas, por via de não ter uma preocupação exata do que ocorre e por via de ter suas mentes dominadas pelas ações políticas imunda e suja, que hoje tornou polaridade, e essa polaridade política que nós estamos vivendo no Brasil, ela tem uma pluralidade política, tá? Tem diversos outros comportamentos que completa tanto um lado quanto o outro. Nós, não há muito tempo, são os aproveitadores. Os aproveitadores, ele está um degrau acima dos desinteressados. Estar um pouco abaixo daqueles que de fato fazem parte desse braço do lado da esquerda. Mas hoje no Brasil nós não sabemos quem é o centro-esquerda, quem manda, tá? Não sabemos. Não adianta você pensar, não adianta você imaginar, não adianta. Há muito tempo, assim como você não sabe quem são as pessoas que fundaram o Iluminismo. São grupos de pessoas que estão de um lado e do outro. Descobriram que pode ganhar tanto dinheiro de um lado como do outro. E nem são políticos, tá? São pessoas intelectuais que, aliás, são pessoas que ajudam de forma intelectuais os verdadeiros poderosos que têm esse comando, tá? Não tem nada a ver. São ex-presidentes que se curvam a esse tipo de comportamento, não moram mais no Brasil. Primeiro sinal de que as pessoas fazem parte dessas organizações que se chamam de establishment é fora, é Estados Unidos. Então nós começamos a observar que todos os interesses hoje que nós temos no Brasil, seja ele qual for, vêm de pessoas que viajam e trazem suas instruções. E é só observar. Se você parar de ser bajulador de partido
e de polaridade política, você vai observar que você é um dominado. Você só deixa de ser um dominado quando você passa a criar seu próprio sistema. E o criar o próprio sistema é você começar a admirar você mesmo. Mas não dessa forma que nós sabemos, né? Ser tipo sim um narcisista, não é isso. Não é isso. Isso é uma outra coisa. Admirar você é uma parte importante do Estado de Direito. Passe a admirar você mesmo. Passe a gostar de você mesmo. Eu falei no programa anterior, no outro vídeo, eu falei sobre isso. E você vai entender que você vai encontrar outras pessoas tão bom ou tão quanto você, que têm o mesmo interesse. E igualdade não é de você dividir, pegar 100 reais e dar para 10 reais para cada pessoa. Não vai dar certo. Alguém vai dar a perder esses 10 reais. E não vai ver mais miséria. Vai de novo te procurar para pedir dinheiro emprestado. Essa igualdade, essa igualdade, ela parte dentro do que podemos chamar mover as engrenagens. Então nós vamos precisar do varredor, vamos precisar do mecânico, vamos precisar daquele que fundiu a peça, vamos precisar daquelas pessoas que auxiliam no movimento, vamos precisar do vendedor, vamos precisar daquele que faz o marketing, vamos precisar... Isso é a igualdade do objetivo. Chega aqui, todos ganharam. Dentro da sua capacidade e da sua forma racional. Tá? Isso é igualdade. Não é igualdade a pessoa pegar isso filosoficamente, ou dentro de ciência, dentro das ciências econômicas, lá marxistas, as pessoas entendem que igualdade social é aquele... Não, todo mundo vai ganhar R$1.000. Por isso chega a miséria. Por isso nós estamos vendo Cuba, outros países que adotaram o mesmo sistema, porque são cromossomialmente estúpidos, incapazes de administrar qualquer coisa. E aqui no Brasil nós temos pessoas. E o pior, uma vez dominada, qualquer ação contrária que aprove uma mente desprovida de toda forma de raciocínio, que tem muita gente fazendo besteira, raciocínio, a massa que está na engorda não vai compreender isso. Então, não, gente, se eu chegar lá, vou dar picanha para vocês. Se eu chegar lá, vocês vão tomar cerveja. Todo final de semana vocês têm a cerveja. Já chegaram, alguma parte o governo federal tem 72 dias para avaliar o corte que foi feito em Bolsa Família no Nordeste. Isso saiu, se não me engano, saiu ontem, aí na internet. Então nós temos que observar que isso é real. Então não há uma compreensão. Tanto é que essas pessoas brigam, as pessoas se gladiam. Olha um para o outro e fica com raiva. Ai, você é bolsonarista. Ah, eu não quero conversa com você. Seres humanos que estão na pindaíba, que estão na beira do abismo e assim mesmo ainda acredita nessa porcaria. Veja o domínio. Eu não posso nem chamar isso de lavagem cerebral. Não é não. Isso é domínio, dominado, sabe? Tem pessoas dominadas. Então essas pessoas não compreendem. Então o que falar para ela, meu amigo, elas vão acreditar e não adianta, tá? Não adianta. Só quando o próprio sistema mostrar para ela que ela precisa de mais um aperto. E por via dessa tendência das pessoas não terem de olhar para você e olhar para os outros, entrega tudo para aquela pessoa. Então se aquela pessoa disser, não, eu fiz isso porque fulano e tal fez isso, a pessoa acredita. Então vamos no foco de todas as mazelas que está acontecendo hoje no Brasil. E atente você das próximas eleições. Pelo menos pegue a lista dos 81 senadores e não votem nestas porcarias. Porcaria é aquilo que existe, mas não tem serventia, tá? Não tem serventia.
é algo que não tem, sabe? Tem valor, mas não tem serventia, tá? Seção 4, o artigo 52 do Senado Federal. Compete privativamente ao Senado Federal, inciso 1, processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidades, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. Se nós fôssemos observar, o Senado Federal julga essas pessoas. Quem são essas pessoas que estão sendo julgadas hoje? Por quem? Estão sendo julgadas por um órgão. Qual deles? Seção, inciso 2. Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União, nos crimes de responsabilidades. Então, nós começamos a observar que se as coisas estão caminhando como estão, então nós temos que observar que há uma forma de raciocínio único, porque não é mais aqui o artigo 52 só funciona porque o poder emanou do povo e só tem poder para julgar presidente, vice-presidentes, procuradores, ministros, comandantes de exército, da Marinha e da Aeronáutica por causa desse poder. Chega ao Supremo Tribunal por causa desse poder. Esse poder do povo, que emana do povo, é que dá a autoridade aos escolhidos eletivos, de forma eleição, para fazer isso com pessoas comuns e pessoas normais, tá? Comuns e normais, que assumem cargos de acordo com o que o poder os elege. A forma de escolha eleitoral não dá a liberdade de qualquer cidadão, seja de esquerda ou de direita, seja de direita, a cometer qualquer investida contra o eleito. Porque a democracia, da forma escolha, não dá esse direito da pessoa fazer as suas, ou fazer das suas, a arma necessária para destruir o governo. Porque qualquer deputado, qualquer senador de esquerda que possa investir-se ou se investir de qualquer ação externa para investir contra o Estado de Direito, o Estado democrático, é crime. Essa pessoa tinha que ser presa. Varrida. E isso é o que nós não estamos vendo hoje. Por quê? Porque esse poder, ele foi, usurpado de todos nós. O Brasil, assim como as pessoas, foram fragmentadas com as ideias externas. Por isso, o pluralismo político, para mim, é dos piores, ou o pior dos crimes, entre os tantos outros, que deve ser banido da nossa Constituição. Porque promove movimentos de tudo que não presta, de tudo que podemos dizer nojento e porcaria. A Constituição brasileira, ela é um remendo novo. Ela é um remendo novo para se colocar em um pano velho, em um mulambo. E quando eu chamo pano velho e mulambo, são a velha política. São as mesmas pessoas. As mesmas pessoas. E quando se coloca remendo novo em pano velho, há de se romper.
Então a corrupção está mais ativa, como se tivéssemos nos dias de ouros dessas pessoas que cromocialmente não têm a menor condição de administrar nem suas próprias intenções, de saber o que é certo nem o errado. São praticamente defeituosos e temos que varrer essas pessoas. E a democracia não permite que essas pessoas os tenha como possa ser comparado com pessoas. A democracia não os permite conviver em sociedade. Um abraço a todos e até mais.